Vamos fazer o seguinte, esqueça tudo que se pensa saber sobre sucesso. Hoje a gente vai desenterrar um segredo que ficou escondido por mais de 100 anos, mas que quietinho mudou o mundo em que a gente vive. Para começar, que tal um quebra-cabeça? De um lado, a gente tem o best-seller mundial, O Segredo. Do outro lado, uma história quase esquecida sobre um jovem Bill Gates anos antes de sequer sonhar com a Microsoft. O que conecta esses dois mundos que parecem não ter nada a ver? A resposta, olha, é bem mais surpreendente do que parece. E a resposta está toda aqui. Tudo gira em torno deste livro, O Sistema da Chave Mestra. É uma obra que, embora hoje não seja tão famosa, foi a verdadeira arquiteta por trás de muito do que a gente entende hoje sobre sucesso e poder da mente. Certo, mas como é que um livro de mais de um século atrás ainda reverbera com tanta força hoje em dia? Vamos seguir essa pista e descobrir a influência oculta por trás de um dos maiores fenômenos culturais dos últimos tempos. A conexão não é nem um pouco sutil, é direta. A Rhonda Byrne, que é a mente por trás do segredo, admitiu que esse livro foi a principal inspiração dela. Mas essa história vai ainda mais longe. Lá em 1919, o lendário Napoleão Hill, autor de Pense em Riqueza, escreveu para o Hanel dizendo o seguinte: "O meu sucesso atual eu devo inteiramente aos princípios que o senhor expôs." Pensa só no poder de uma declaração dessas. Mas quem era essa pessoa capaz de inspirar gigantes desse jeito? Para entender a força do sistema, a gente precisa conhecer a história impressionante do seu criador, Charles F. Haanel. A história do Haanel, nossa, parece até roteiro de filme. Ele não herdou fortuna nenhuma, começou do zero mesmo como office boy, e em só 15 anos ele não só abriu os próprios negócios, como chegou ao topo, virando presidente de uma das maiores corporações da América na época. Só depois de tudo isso, já no auge do sucesso, é que ele decidiu organizar seus métodos e, em 1912, publicou o Sistema da Chave Mestra. E é aqui que a coisa toda ganha um peso diferente, sabe? O Ryan não era um teórico de sofá. Ele era a prova viva de que o seu sistema funcionava. Ele viveu cada princípio que ensinou, usando tudo isso para sair da base da pirâmide e se tornar um verdadeiro titã da indústria. Ele estava, basicamente, entregando o mapa do seu próprio sucesso. E o jeito como esse conhecimento era distribuído só aumenta o mistério. Não era um livro que se comprava em qualquer livraria, não. Era algo muito mais exclusivo. E que, com o tempo, acabou sendo proibido. Em 1912, para ter acesso a esse curso, o custo era de $1.500. Para a gente ter uma ideia, isso hoje seria o equivalente a mais de $40 mil. Era um investimento monumental, sabe? Reservado para uma elite que estava buscando uma vantagem real na vida e nos negócios. E o método exigia um compromisso absurdo. Não era para ser uma leitura de fim de semana, de jeito nenhum. Era um curso de 24 semanas, enviado por correspondência. A pessoa recebia uma lição por semana e era obrigada a dominar aqueles conceitos antes de seguir em frente. A capa para encadernar o livro todo só chegava no final. Era um verdadeiro caminho de maestria, não um atalho. O sistema ficou tão, mas tão influente que, em 1933, foi considerado perigoso demais. A obra foi banida. Mas por quê? Porque a mensagem central era revolucionária. O poder de mudar o mundo não estava nas instituições ou no governo, mas dentro da mente de cada um. E essa ideia era, e convenhamos, ainda é, bem radical. Tá, mas qual era exatamente essa filosofia tão poderosa a ponto de ser proibida? Vamos mergulhar no coração do Sistema da Chave Mestra. Essa citação do Haanel aqui, ela é a chave de tudo. A ideia, que era super radical na época e continua sendo hoje, é que o pensamento não apenas influencia a realidade, ele a cria. O pensamento é a causa. A vida que se vive é só o efeito. Simples assim. Pois é, estamos falando da lei da atração, mas muito antes disso virar um conceito popular. Para o Haanel, isso não era o pensamento mágico, o pensamento positivo. Era uma lei universal, tão real quanto a gravidade. A mente é a arquiteta e o mundo material é só a construção que segue a planta que a gente desenhou na cabeça. O Haanel dizia que existem duas formas de usar a mente. A maioria das pessoas vive no modo passivo. A mente é como um espelho, só refletindo o caos e as circunstâncias do lado de fora. Mas o pensamento criativo é diferente. Ele é um motor. Ele não reflete a realidade, ele a projeta. Ele constrói um futuro a partir de uma visão interna. Não importa como o mundo lá fora pareça agora. A filosofia é fascinante, né?
Mas na prática, o que esse sistema promete desbloquear para quem o domina? Quais são os verdadeiros resultados? As promessas são ousadas, viu? Não se trata só de dinheiro. O sistema promete o controle sobre a própria saúde, o poder de fortalecer a memória, a capacidade de desenvolver uma percepção quase sobrenatural. Ele visa destruir o medo, a depressão e despertar talentos que a pessoa nem sabia que tinha. É, basicamente, uma reinvenção total do ser humano. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. Por que será que uma filosofia criada há mais de um século continua a ter um legado tão poderoso e que atravessa o tempo? No fim das contas, o grande segredo é que nunca existiu segredo nenhum. Com mais de 100 anos de idade, a mensagem do Hanel continua exatamente a mesma. O poder de moldar o nosso futuro não está lá fora no mundo. Ele sempre esteve e sempre vai estar aqui dentro. E assim, a gente termina com a mesma questão que o Hanel propôs há mais de um século. Se a fonte de toda a vida e de todo o poder está realmente no nosso interior, a única pergunta que importa é: como vamos usá-la?